Campinas é uma cidade da microrregião de Campinas. Se localiza no noroeste do estado de São Paulo. Ocupa uma área de aproximadamente 795 mil quilômetros quadrados, sendo que 238.323 quilômetros quadrados são de área urbana e 556.111 quilômetros quadrados são de área rural. Em 2013, sua população foi estimada pelo Instituto do IBGE em 1.144.862 habitantes, sendo que é a terceira cidade mais populosa do estado de São Paulo, apenas perdendo por Guarulhos e a própria capital, e é a 14ª em todo o país. Com base nos dados citados, podemos afirmar que Campinas é uma região muito grande. E assim, damos início ao nosso trabalho de mobilidade urbana. Um censo realizado pelo IBGE em 2010 constatou que 15% da população brasileira tem alguma deficiência física, outros 9% têm a mobilidade reduzida. E a recém-criada Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida recebeu 2 propostas de projeto para viabilizar as melhorias para tais pessoas. E em 2014, a Secretaria vai receber uma fatia do orçamento municipal muito maior para poder realizar as obras que eles desejam. Tudo bem? Gostaria de saber que meio de transporte vocês usam para chegar aqui na escola. Eu de manhã à tarde. Eu venho de ônibus, volto de ônibus. Ah, tá. E o que vocês acham do transporte público no estado de São Paulo, mais especificamente aqui em Campinas? Eu, sinceramente, acho que isso aqui é muito ruim, o transporte aqui é ruim. Eles não respeitam os usuários, a passagem é muito cara, a gente entra que nem animal nos ônibus. Os motoristas, não todos, mas tem alguns que correm demais. Eles esquecem que está carregando seres humanos. Pelo menos a minha que eu tomo para ir embora, eu acho assim. Eu tenho que pegar 2 ônibus para vir para cá. E vem cheio. À tarde eu fico quase meia hora no ponto para ir embora. Entendi. E vocês acham que as soluções que o governo dá agora, elas são as melhores e essenciais, por exemplo, para os deficientes? Eu acho que melhorou, se você comparar com antes. Não pode não ser assim totalmente assim, eficiente, mas eu acho que melhorou de uma época atrás, né? Porque hoje já tem, né? Lugar para colocar cadeirante, né? Tem aquele tipo de coisa que acontece, de modo pessoal bem acomodado, porque antes não era assim. Isso aí faz pouco tempo que foi implantado isso aí. Mas poderia melhorar, ainda pode, sempre tem que fazer melhor, né? Espero que melhore mesmo. Precisa de melhoramento. Obrigado. Obrigado. Oi, Marisol, tudo bem? Hoje nós estamos fazendo aí 3 perguntas para algumas das pessoas aí da escola sobre o nosso trabalho de mobilidade urbana. Eu gostaria de perguntar para você, primeiramente, como você vem para o trabalho? Qual é o meio de transporte? Eu uso carro. Você usa carro, ótimo. E no seu percurso, o que você acha? Muito buraco. Muito buraco, com certeza. Assim, as ruas de Campinas para trânsito é horrível mesmo. Eles recapeiam só aquilo que interessa, né? Realmente eles só tampam o buraco e isso prejudica bastante o carro. Uhum. E a segunda pergunta que eu gostaria de fazer para você, o que você acha dos meios de transportes aí coletivos que as pessoas usam? Normalmente eu não uso. Quando eu tive a oportunidade de usar, eu gostei bastante. Achei até diferente da minha época que eu usava transporte público, né? Já peguei transporte com DVD, já peguei transporte com música, achei até interessante. Alguns ônibus, quando eu vejo assim de fora, alguns são bem interessantes, são bem cuidados, outros não, depende realmente da linha. Às vezes assim muito entupido, então acho que para quem usa isso deve ser horrível, né? E pela quantidade de aluno que a gente percebe que chega atrasado porque ou faltou a linha, ou o ônibus passou direto, ou quebrou. Então acho que isso ainda tem que melhorar bastante. Isso é verdade. E por fim, né, analisando a sua resposta da primeira questão e da segunda, o que você acha das soluções, melhorias ou, né, que você viu que o governo deu para esses transportes coletivos? A instalação do... Esqueci o nome daquele... O terminal. Tem o terminal, mas aquele não é rodoanel.
Rodoviária nova? rodoviária? Não. Eles fizeram um ciclo. corredor? Tem os corredores e tem um ciclo que eles fizeram, que eles mudaram as trajetórias das ruas, que eu achei interessante, né? Como São Paulo, né? E assim, os corredores foi uma ideia bacana. Não gostei da história deles tirarem as bicicletas, né? Que eu acho que isso também era uma ideia muito legal, muito bacana. O que começa a dar certo, eles tiram. É verdade. Mas a história do corredor eu achei interessante. Ainda precisa o campineiro ser mais educado e não usar essas vias, né? Porque tem campineiro que usa a via do ônibus. É então, o trânsito em Campinas ainda precisa mudar bastante. Porque o campineiro não sabe dirigir muito bem. De São Paulo é melhor. Bom, tudo bem, então obrigada. De nada, meu bem. Boa tarde, professora. Oi. Tudo bom? Meu nome é Luiz, tá? A gente está aqui para fazer o nosso trabalho de mobilidade urbana e eu queria saber qual que é o seu meio de transporte que você usa para se locomover. Olha, eu uso mais o carro. Não uso muito ônibus, mas quando eu preciso eu uso sim. E o que você acha do transporte público em Campinas? Principalmente em Campinas. Olha, todas as vezes que eu precisei usar o transporte público, eu usei ônibus e acho que fui muito bem tratada, acho que os ônibus cumprem com o horário, mas no dia a dia eu não uso esse tipo de transporte. Agora, o trânsito para quem usa carro está ficando cada vez mais caótico, muito parecido com São Paulo. E você acha que o transporte público para um deficiente ou as ruas públicas de Campinas, elas são apropriadas para uma pessoa deficiente física, visual? Para quem usa, para cadeirante, eu acho que nós estamos tendo um avanço em Campinas em relação a isso, porque hoje a gente já vê muitas calçadas rebaixadas. Há 10 anos atrás não existia nada desse tipo de coisa, ninguém pensava nisso. Hoje sim, hoje nós já temos ônibus que já cumprem com esse papel de responsabilidade de trazer os cadeirantes para dentro do ônibus também. E agora, para os cadeirantes ou deficientes que usam carros, eles são sim, na maioria das vezes, respeitados, os lugares onde eles precisam parar, né? Já os lugares reservados para eles. Eu acho que isso é um grande início para que essa educação no trânsito, ela fique permanente, né? E o que você acha que o governo deve fazer para melhorar ainda mais? Cobrar que seja feita, cumpridas as leis, para que os deficientes, principalmente, eles saiam de casa, eles vivam, eles tenham vida, assim como qualquer outro. Então tá bom, professora. Tá? Muito obrigado. Nada. Disponha, estou aqui para vocês. Oi, Catarina, tudo bem? Tudo ótimo. E aí, que traz você hoje? A gente veio fazer algumas perguntas que a gente está fazendo para outros professores, entendeu? E sobre o transporte público, né? E o transporte em si, a mobilidade. A senhora vem com que meio aqui para a escola? Bom, vocês sabem, eu tenho um privilégio que é morar próximo à escola. Então, posso vir a pé ou então vir de carona com meu marido que vai para o trabalho e me deixa aqui. Ah, tá, legal. E assim, como fazendo parte da segunda pergunta, o que você acha das ruas, como você disse, mobilidade urbana? Isso. Eu tenho, como disse já para vocês, de conhecimento de alguns, eu tenho uma filha com deficiência física e que precisa se locomover pelas ruas. Graças a Deus trabalho em Paulínia, porque em Paulínia o acesso é muito melhor. Mas por estar aqui comigo, após o período de puerpério, com uma bebê de 4 meses, ela precisa se locomover. E não tem condições, as calçadas são terríveis, ela precisa se locomover pelas ruas com a cadeira motorizada, o que nos faz ficar muito preocupados com o seu acesso, pois os carros não respeitam e pode, a qualquer momento, ter um acidente. Além disso, o transporte através dos ônibus, que também ela já tentou isso, e não existe respeito ainda ao deficiente quando ele precisa fazer uso de um transporte público. Tudo bem. Obrigado, viu?
esteja sempre às ordens, é sempre bem-vindo. Colocamos que a situação é crítica. E as possíveis soluções são investimentos a curto prazo e a melhoria das ruas e condições em toda a cidade. Além do aumento dos ônibus. Investimentos a longo prazo. Melhoria na educação das escolas, pois quando se aprende a respeitar uma vez, nós levamos isso para a vida toda. Eu aprendi nesse trabalho que é bem complicado, mas as pessoas que nem minha vida podem fazer a diferença. O transporte público é muito prejudicado pela sua grande densidade demográfica nas grandes capitais. Nesse trabalho eu aprendi que os deficientes têm muita dificuldade de se locomover pela cidade. O transporte de Campinas ainda é precário e precisa de melhorias. Fazendo a pesquisa, descobrimos que precisa muito de melhorias na área de transporte. E é muito importante falar sobre esse assunto porque a gente mora numa cidade grande e a mobilidade urbana é essencial para nós. Embora Campinas já tenha uma frota especial para deficientes físicos, eu aprendi que ainda é necessário que eles tenham uma atenção mais especial. Por mais que existam diferenças no mundo, nós temos que aprender a respeitar essas diferenças, pois só assim chegaremos a um mundo mais pacífico e unido. Nesse trabalho eu vi a real dimensão de Campinas dentro do Brasil. A sociedade não está preparada para grandes investimentos, pois os recursos para a mobilidade urbana estão precários e a falta de respeito é muito grande. Foi uma honra fazer esse trabalho, pois este é um assunto que compõe o nosso cotidiano e nos preocupamos com isso. Eu mesmo venho de forma alternativa para a escola, eu venho de skate. Durante as pesquisas que a gente realizou, a gente pôde aprender que a mobilidade urbana depende mais das pessoas que vivem na cidade, porque com as novas cidades é preciso respeito diante das condições de mobilidade, né? Como transporte público, deficientes, assim, que é necessário hoje em dia. Pude notar que muitas pessoas não se preocupam com o transporte, não estão nem aí. Ao nos envolvermos com o trabalho feito, devemos apoiar e respeitar aqueles que o fazem. Isso aqui. Nos momentos que presenciei durante a pesquisa, aprendi que tudo se resolve quando temos respeito uns pelos outros. E a Campinas conta com 1,5 milhão de habitantes, só que a nossa malha viária ela é a mesma desde a década de 80. Eu achei interessante fazer esse trabalho pelo fato de descobrir o que nossa cidade precisa nas melhorias. E o mais interessante que eu também achei foi as pesquisas e estatísticas que fizemos e saber a opinião das pessoas sobre o assunto. Bom, durante as pesquisas realizadas dentro e fora da sala de aula, eu pude aprender que a capacidade de manter os objetos oferecidos para o nosso bem vem da mobilidade urbana e só depende de nós. O legal de fazer esse trabalho é que a gente pode ver as reais dimensões que a cidade de Campinas porque é uma cidade grande. E a gente falar sobre a mobilidade urbana é importantíssimo.